Muito bem, pessoal. Para quem começou ontem com a gente, quem está começando ontem? Bem-vindos, sejam bem-vindos, né? Um novo grupinho. Hoje nós teremos uma aula bem pontual, tá? Pontual porque ela começa hoje e termina hoje, tá? É um conteúdo curto, mas é um conteúdo super importante, com certeza você terá questões de prova. É uma disciplina dentro do conteúdo programático do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa disciplina, ela se chama Normas Éticas aplicáveis ao servidor público do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Normas éticas. A gente sabe que o concurso passado foi realizado pela Banca CESP, tá? E a Banca CESP, ela inicia o conteúdo programático de ética, das normas éticas, com um apanhado bem filosófico. É uma parte lá da filosofia, tá, gente? Basicamente é a diferença entre ética e moral, ética, princípios e valores, ética e democracia, ética e a função pública, ética e o serviço público. É uma parte bem filosófica, tá? Só que, como a gente está naquele impasse da banca ainda, porque o tribunal ele está finalizando lá o processo de escolha da sua banca e quem está lá meio que direcionando tudo é a banca FGV, tá? E essa parte introdutória, filosófica, FGV não costuma colocar, tá? Isso como eu vou dizer, uma característica típica da Banca CESP, aquela parte introdutória, filosófica e tal. Então eu preferi a gente esperar um pouco, né? Se for confirmado o FGV mesmo, a gente nem vai entrar muito naquela parte lá da filosofia, porque é chatinho, tem gente que não... Eu particularmente até curto, mas tem gente que não gosta tanto e às vezes não vale a pena a gente queimar muito, filosofar muito, se não estará no nosso futuro conteúdo programático. Então, eu optei hoje, nesta noite, por alguma coisa que eu tenho como certa. Sabe aquela coisa? É certo que vai cair. Seja a CESP, FGV, isso aqui é certo que vai cair. É o Código de Ética do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Na verdade, assim, eu não posso chamar, até faltou aqui, peraí, eu vou corrigir. Código de Ética do Servidor, aí fica mais fechadinho, né? Código de Ética do Servidor e colaboradores lá do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, porque código de ética, assim, muito amplo, né? Poderia pegar magistrados e tal, mas aqui não, aqui é um código de ética do servidor. Mas tem um detalhe, eu tenho certeza que ele vai estar no teu conteúdo programático, mas ele estava no último? Não. Por quê? Olha o ano dele, 2023, né? E o último concurso do TJ foi que ano? 2021, tá? Então, ele ainda não existia no último concurso. Só que, gente, não tem como, é o Código de Ética do Servidor e Colaborador do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, é lógico que ele vai estar no conteúdo programático, tá? Bom, professora, falando do conteúdo programático da matéria ética. Primeiro ponto, vocês já imprimiram o conteúdo programático do concurso do TJ 2021? Ele, gente, hoje é a nossa referência de estudo. É a partir dele que a gente vai escolher o que a gente vai
estudar, né? A gente só vai redefinir isso tudo quando vier o edital novo, com o novo conteúdo programático. Professora, mas não vai mudar algumas coisas? Sim, vai mudar. Algumas coisinhas vão mudar, sim. Principalmente se a banca mudar. Mas aquele esqueletão, gente, o esqueletão continua, tá? Então, por exemplo, qual é a matéria que caiu no concurso de 2021? Normas de ética. Estava lá como uma matéria. Professora, será que essa matéria vai sair do edital no próximo concurso? Lógico que não. Estará lá, né? Aí, daquela matéria que a gente tem hoje lá de ética do último concurso, o que eu acho, né, que pode aparecer? Por exemplo, hoje eu ousei. Eu trouxe algo que não está lá, mas eu sei que vai cair, porque isso faz parte da nossa, né, do nosso palpite aqui também, né? Isso aqui é o código de ética do servidor, então ele vai cair nas normas éticas. O que mais tem lá que deve cair? O que eu acho que não deve cair? A parte filosófica, porque eu te expliquei, aquilo é bem CESP, então se vier FGV, aquilo não vai ser cobrado. Tá? Agora, o que tem mais lá que pode cair? Lei de improbidade administrativa. Você acha que isso não vai cair na prova? Vai. Se não for dentro de ética, vai ser dentro do direito administrativo. Se não for dentro dos dois, tá? Porque improbidade sempre cai. Outra leizinha que está no teu conteúdo de ética é lei anticorrupção. Dificilmente ela não vai aparecer, mesmo mudando banca, sabe? Mesmo mudando banca, dificilmente pode não aparecer. Não vai aparecer, né? A lei anticorrupção. Então, o que eu acredito hoje do teu conteúdo de ética que dá para estudar assim fortemente e com a certeza que vai aparecer no teu próximo edital? O código de ética atual do servidor do TJ está aqui, a gente vai começar a estudar ele hoje. A lei de improbidade administrativa, com certeza, e também se não aparecer lá na matéria normas éticas, vai aparecer na matéria chamada direito administrativo. Ontem começou, né? Direito administrativo. E a lei anticorrupção. Essas três normativas, essas três legislações, eu aposto que vão aparecer na tua prova, tá? Mas aquela partezinha inicial que você vai enxergar no conteúdo programático, a gente vai esperar um pouquinho mais, tá, gente? Porque se confirmar FGV, aquilo não vai aparecer no teu conteúdo programático, tá bom? Bem, eu vou mandar esse conteúdo programático lá no portal do aluno, ele vai ser o teu referencial. Eu gostaria que você imprimisse ele em casa e grudasse ele lá no teu cantinho de estudo, lá no teu caderno que você estuda, e à medida que você estudar um conteúdo, você vai lá naquele conteúdo programático com uma caneta, com um pincel, com uma canetinha colorida e vai marcando os assuntos que você já viu aqui em sala, que você já fez revisão em casa. A aula de hoje não vai precisar muito de você, tá? É diferente dessas outras disciplinas que você é muita coisa, é muito detalhe, é muita coisa para estudar. Ética não, gente. Tá? Ética é bem tranquilinho, é um código de ética. Tem gente até que nem estuda, porque fala assim, ética é só dizer o que é certo que eu acerto, né? É só dizer o que é certo que daí eu acerto a questão. É mais ou menos assim, tá, gente? Não tem muito erro aqui. Só que, para evitar que vocês não estudem a minha matéria, eu faço você ler comigo, nem que é hoje, um dia só, eu obrigo você a ler o conteúdo comigo, para pelo menos eu tive certeza, ele leu o conteúdo, ele foi para a prova, pelo menos com o conteúdo lido, tá? De todos os códigos de ética
que eu conheço, e eu conheço muitos, esse aqui é um dos mais mequetrefes, assim, tá, gente? É bem assim, eu achei bem fraquinho. Eu fui toda empolgada, porque nem eu conheço ele, tá, gente? Eu nunca dei aula disso aqui, não. Porque ele é de 2023, a última vez que eu dei aula para o TJ foi para o concurso de 2021. Então, essa semana eu fui ver o conteúdo das específicas, né? Eu digo, vou ter que começar a entrar com as específicas com eles. Olha a novidade triste. Alguém aqui estudou o Codigerge na vida? O famoso Codigerge. Que depois... estudou, lembra dele, né? Já era uma tristeza, né? Antigamente, era uma tristeza. Aí depois, aquele Codigerge era de 1975. Aí lá em 2015 ele mudou. Ele foi completamente revogado e veio uma lei chamada Lei de Organização Judiciária. A Lei 6.559, 56, até anotei o número dela aqui, peraí. Lei 6.956. Lei Estadual 6.956. Esta lei, gente, ela trouxe o Lodigerge. Ela tirou o Codigerge e trouxe o Lodigerge. O que é Lodigerge? Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. E foi a lei que eu passei para a galera no concurso de 2021. Apostila toda esquematizada, maravilhosa. Puxei ela já para preparar para a aula de hoje. Eu queria trazer ela hoje para vocês, tá? Olhei. A lei foi alterada. Alterada não. Ela foi revogada por uma nova lei de organização judiciária no dia do meu aniversário, 18 de dezembro de 2024. Eu falei, meu presente. Então, 18 de dezembro de 2024, recebemos uma novíssima lei de organização judiciária, completamente diferente da anterior. Então, aquela minha apostila, posso jogar fora. Tá? Então, vou ter que fazer todo o materialzinho de novo. A mesma coisa aqui, o código de ética já é outro, né? Código de normas da corregedoria, aquilo nem se fala. Aquilo é totalmente outro. E assim, esse chamado Código de Normas da Corregedoria é o que eu vou deixar para o final para vocês. Depois de eu ver tudo com vocês, eu vou entrar com esse código de normas da corregedoria. Por quê? Ele muda praticamente todo mês. Não todo, mas ele muda muito. Porque ele é um ato administrativo interno. Então, eles mudam muito dentro do judiciário. Aí tem que deixar esse negócio mesmo para o final, tá? Então, o que a gente começa? Eu sou a professora, gente, de legislação específica. O que é legislação específica? São todas aquelas leis que vão trabalhar diretamente o TJ, né? E essas leis específicas, como eu estou mostrando para vocês, elas mudam muito, elas alteram bastante, né? E aí a gente tem que ficar de olho nessas mudanças. Então eu vou colocar um conteúdo programático lá para vocês, que é do último edital, só que qual é o conteúdo programático que vocês não vão ficar tão assim, como vou dizer, fissurados e acompanhando tanto? É justamente da minha parte. Por quê? Lá está dizendo, lei 6.956. Está lá. Só que ela já foi revogada. Está lá, provimento da corregedoria, código de ética de 2021. Já foi. Agora é o de 2023. Né? Então ali, meu filho, tu tem que confiar em mim. Tá? Tem que confiar em mim e eu vou passando as atualizações para você. Agora, direito constitucional, direito administrativo, tá?
processo civil, processo penal. Gente, isso vocês podem seguir aquele conteúdo programático, tá bom? Aí, na medida que você for estudando, hoje eu estudei administração direta e indireta, já fiz revisão da aula do Motinha, tá tudo, vou marcar aqui. Aí marca com o pincel colorido. Aí vai para o próximo assunto. Ele tratou muita coisa pelo jeito ontem, né? Pô, diferença de órgão, entidade, administração direta e indireta. Ele entrou nos tipos de indireta, autarquia, fundação. É uma palhinha, então? Em casa você já vai dar um palhão, porque na próxima aula daí tu já tá por dentro, né? Tem que ousar. Muitas vezes você tem que ir à frente até. Já terminei a parte que o Mota deu na primeira aula. Qual é o próximo ponto lá do conteúdo programado? É ato administrativo. Nunca estudei esse negócio. Vamos ousar? Vamos lá, internet, resumo de ato administrativo. Vai aparecer 1 milhão de coisas, dá uma lida, se inteira do assunto, já chega para a aula com uma noção, assim que é bacana estudar, tá? E eu sei que muitos aqui já não são marinheiros de primeira viagem, né? E já podem sim buscar bem mais, né? Eu tô falando aqui com o novato que acabou de entrar, mas eu sei que tem gente aqui que sabe o que fazer e tem que fazer e deve fazer, tá bom? Bom, voltando para mim então. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel. Faço parte do pedagógico. Eu gosto de deixar meu telefone aqui. Se tiver algum problema, me manda uma mensagem. 999-19-6453. Me mande uma mensagem. Se eu puder, eu ajudo, né? Com certeza, de alguma maneira. Se a gente tiver algum problema, vamos tentar resolver, né? E se tiver sugestões, críticas, né? Me ajuda. Elogios também a gente curte, tá? E aí, estamos juntos nesta missão. Bom, sobre o código de ética, gente, primeiro, é uma aula, eu não sei quanto tempo ela vai durar, na verdade, tá? Porque eu não dei aula, vocês são minha primeira turma dessa nova norma. A gente vai ler os artigos, porque são muito poucos aqui, a gente não tem 20 artigos. Ela é bem pequenininha, com alguns alunos, lembra que a gente viu aquela lei 4.620? Tinha 25 artigos. Se bem que eu prometi acabar na primeira aula, nem acabei, né? Tive que botar mais... Às vezes é assim, às vezes a aula rende, mas aqui, gente, assim, ela é uma norma curtinha. Vamos ler esses artigos e eu não tenho questões de prova sobre ela, não tenho, porque é nova, mas eu elaborei umas questões, são acho que 8 ou 9 questõezinhas que eu elaborei, não sei se a Thais chegou a juntar no final, tá no portal do aluno também, direitinho para você, esses materiais estão no portal do aluno, se quiser acompanhar, tá? Então a gente vai fazer uma leitura dos artigos, vamos fazer comentários, tá? E aí depois a gente faz esse batidão de questões. Talvez a nossa aula nem chegue até as 22, tá, gente? Talvez a gente termine antes, porque a matéria não exigiu mais, tá? Bom, então, primeiro ponto. Você está diante de uma resolução do OE. O OE considere que já é teu amigo íntimo. Ué, professora, mas quem é o OE? É o tal do órgão especial. Anota o nome do cara aí. É o tal do órgão especial. Então, quando eu estudo o Código de Ética do servidor do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, eu vou estudar uma resolução do órgão especial do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o tal do OE.
Gente, ele é um órgão muito, muito importante. Eu ouso dizer que ele é o mais, eu posso colocar, é o mais importante porque, na verdade, ele é o órgão que toma as decisões colegiadas de maior repercussão do poder judiciário. Se eu dissesse a decisão monocrática de maior repercussão, eu estaria falando do presidente do TJ, que é o chefe do poder executivo. Mas o órgão especial, gente, é aquele órgão colegiado de maior repercussão, de maior relevância. Por quê? O órgão especial, gente, ele tem fundamento constitucional, tá? Se você quiser estudar, e já vai se antecipando, meu amigo, porque sexta-feira é dia de direito constitucional. E me apareçam aqui com uma Constituição na mão, tá? Na mão ou no celular, no celular. Lógico, dá um Google ali, procura lá, site do Planalto, tá? O professor Arthur, que é o professor de constitucional, ele não é tanto das folhinhas não, igual Mota. Ele já é um professor, ele é querido, gente, ele é tranquilo também, ele é bonzinho. Só que ele já é do tipo assim, até porque direito constitucional é um mundo, né? É a nossa Constituição. Então ele dá uma aula assim muito em cima do texto constitucional, tá? Aí você precisa de um. Como eu falei com alguns já, gente, eu sou macaca velha e eu gosto de papel, tá? Então se você tiver condições, vai por mim, imprime. Aonde eu arrumo uma Constituição, professora, bem atualizada? Vai para o Google, joga assim, Constituição Federal. Aí o primeiro que aparece, o primeiro endereço é site do Planalto. Quem é o site do Planalto? www.planalto.gov. É o site do Congresso Nacional. Aí tu abre ali direto, clica, já vai abrir na Constituição Brasileira. É esse o local que você pega as leis federais bem atualizadas, tá? E aí se você puder imprimir a Constituição Federal até o artigo assim, gente, até o artigo 135, olha, vai de bom tamanho, assim, eu acho que você vai usar ela para todas as aulas, até o artigo 135. E a Constituição segue, tá? Ixi, a Constituição brasileira ela é muito extensa, mas se você puder imprimir até o artigo 135, lá pega os artigos, joga num papel. Cuidado porque o site do Planalto ele risca os artigos revogados, aí quando você joga para o documento do Word, tem que permanecer aquele riscado, tá, gente? Senão dá ruim, tá? Então tem que ter esse cuidado na hora de colar, copiar, para manter aquele arquivo meio que no original, daquelas partes que já foram retiradas da Constituição. Isso tudo é importante até para você entender as alterações que aconteceram, vale a pena. Então, se puder imprimir até o 135, pô, vai ficar show. Professora, não tenho nesse momento condições. Então traga o teu celular, puxa ali um Google e acompanha a aula do professor, vai anotando os artigos e em casa você faz o que em casa? Revisa os artigos, leia os artigos, tá? Porque são esses os artigos que a banca vai usar para montar uma questão. Tá bom? Outro recurso muito importante para o concurseiro, gente, são aplicativos de questões, tá? E aí eu vou te dar um, que é o famoso concurso. Eu tenho uma inveja deles, um ranço do caramba, porque eles fazem dinheiro pra caraca. Mas, enfim, eu indico porque tem outros, tá, gente? Mas esse eu uso há muitos anos já. E eu gosto dele porque eu consigo filtrar questões de concurso, eu filtro a disciplina
e eu filtro banca, e eu filtro assunto, né? Aí, por exemplo, você não vai estudar amanhã a administração pública direta e indireta? Vai estudar a diferença de órgão para entidade? Vai estudar autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista? Aí você pode entrar num aplicativo desses, filtra questões, filtra disciplina. Qual foi a disciplina de ontem? Direito administrativo. Qual foi o assunto que tu viu? Administração direta e indireta, centralização, descentralização. Vai lá, filtra esses assuntos, escolhe uma banca, bota CESP, já coloca FGV também, e dele fazer o quê? Questões. Ih, tô errando tudo. No começo, gente, você vai errar muito, né? Mas aí lá tem comentários, aí vai para os comentários, aí você verifica por que tu errou aquilo. Tudo isso te ajuda a estudar, tá? Você consegue fazer, se eu não me engano, 10 questões por dia, grátis. Pô, se você me fizer 10 questões por dia, assim, eu já tô tão feliz contigo. Tá? Então, assim, fizer 10 questões de administração direta e indireta amanhã, eu já estou muito contente com a sua pessoinha, tá bom? Então, vai fazendo isso todo dia. É um aplicativo, gente, que tem um custo-benefício muito bom, ao meu ver, vale a pena assinar. Né? Você usa para pré-vestibular, você usa para OAB, você usa para concurso, é bem legal. Eu não sei quanto que tá. Assinatura, 19. Não é uma coisa assim, absurda. Mas se não tem no momento para pagar, consegue fazer 10 questões grátis todo dia, tá? Então, estudou? Estudei. Vai fazer questões. Alguns alunos viram comigo na sexta-feira, foi sexta que a gente... Acessibilidade, não foi? Já estudaram aquilo lá? O que você faz no dia que não tem aula? Estuda. Não é para outra coisa, tá? Não é para outra coisa. E aproveitem agora, porque se o edital sair, vocês não vão ter essas brechas mais. Aí vocês vão ter aula até fazer cãibra. Tá? Até fazer cãibra. Bom, ok. Eu vou começar a aula, tá, gente? Então chega de blá blá blá. Quem tá começando? Quem tá começando, qual foi a sensação de ontem? A sensação dela foi medo. Que bom! Às vezes saem palavras assim, terror. Eu entendi que eu nunca mais deveria voltar para aquele lugar. É normal, tá? Isso é normal. A sensação de que não entendi nada, o que eu tô fazendo aqui, né? É normal, tá? Segue nessa vibe. Sexta-feira vai piorar, tá? Sexta-feira que será aula de direito constitucional, o teu sentimento vai piorar. Quando for aula de processo civil, você vai dizer, Senhor, isso não é para mim, mas é para você. Tá, vai na fé, vai acreditando que vai dar certo, porque vai chegar um momento que as coisas vão conectar, vão fazer sentido, tá bom? Só uma palhinha, eu sei que não é certo fazer isso, mas eu sempre faço. Estourou o edital do Degase, né? Provinha dia 11 e 12 de outubro, é uma prova antes da prova do TJ, que é o teu concurso. Eu acho que mal nenhum faz se você fizer esta prova do Degase. Professora, mas eu não quero Degase. Eu sei que você não quer Degase, mas faz a prova. O que custa fazer um concurso, fazer uma prova, pegar uma experiência? Quem tem nível superior pode fazer até as 3 provas do Degase, dependendo, tipo um psicólogo, ele consegue fazer as 3 provas, um pedagogo faz as 3 provas, porque tem prova sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de tarde, então você consegue ali quem tem nível superior.
Quem tem qualquer nível superior faz a prova domingo de tarde e sábado de tarde, que faz a prova do nível médio. E quem tem só nível médio pode fazer a prova de agente administrativo do Degasse, que é um carguinho interessante, administrativo, né? Não fica tão no front assim, tá? E tem o agente socioeducativo do Degasse, que daí fica mais no front lá com os adolescentes, né? Infratores e tal, aquele trabalho que o Degasse faz, né? Então, é um concurso, às vezes dá, assim, eu não vejo mal, não vejo erro. Por quê? Você estuda constitucional, você estuda administrativo, você estuda processo penal, você estuda muito ECA, né? São disciplinas que ajudam para o TJ, elas não se distanciam do TJ, tá? Então, se quiser arriscar, fazer essa prova por experiência, vale a pena, tá? Vale a pena fazer, muita vaga, são 2.800 vagas, 564 imediatas, vagas imediatas. Para o agente administrativo tem vaga imediata, para socioeducativo tem vaga imediata, bastante vaga para meninos, meninas nem tanto, e vale a pena fazer, tá? Por fazer mesmo. Depois vem o TJ, aí mete bronca, tá? Eu sempre entendo o seguinte: você estuda mais quando você tem uma data de prova. Você estuda mais quando tem uma data de prova. Então, se você estudar para o Degasse, eu sei que você estará estudando para o TJ de uma maneira que você talvez não estaria se não fosse aquela prova do Degasse, entenderam? Eu gosto de data de prova porque eu acho que anima mais a pessoa a estudar, tá bom? Então, assim, fica a dica, é um concurso aqui no estado, não precisa viajar e vale a pena fazer, nem que seja para uma experiência sua, um simulado, ver como você está, e não deixe de fazer provas. Oportunidades são oportunidades, porque você está aqui para passar num concurso. Eu quero que seja o TJ, mas também se for em outro lugar, a gente também já fica feliz, tá bom? Bom, agora eu vou entrar na matéria. Bem, e se precisar de mim, mais alguma informação, professora, eu não estou conseguindo, professora, eu continuo com medo, professora, pode me escrever, vamos, sei lá, fazer uma sessão de, não digo terapia porque eu não sou, mas sei lá, outra coisa, espiritualizada, a gente faz, né, um chakra, alinha os chakras, qualquer coisa. Se precisar, a gente está aqui, a gente marca uma tarde, conversa, a gente se orienta melhor, né, enfim, vamos pegar nessa mão e vamos caminhar junto, tá bem? Se tiver muito perdidão, não fique, a gente está aqui também para ajudar a te dar um caminho, uma direção, tá? Bora! Mas tem que ser o quê, meu filho? Proativo, pelo amor de Deus. Proativo. Correr atrás, buscar, tá bom? Bora! Voltando a falar do órgão especial. Quem é ele, professora? Já entendi, é um órgão super importante do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Tanto é que ele editou esta resolução que aprovou o Código de Ética do Servidor do Estado, né? Bom, o órgão especial, foi ali que eu fiz todo esse discurso de estudar, de ir para a Constituição, de arrumar uma Constituição impressa, lembra? Porque não tem como, quando eu dou aula disso aqui, eu já te levo para a nossa carta maior, que é a nossa Constituição brasileira. Porque o fundamento de um órgão especial está lá em que artigo? Quando eu falo do órgão especial de um Tribunal de Justiça, você vai estudar ele no artigo 93, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Artigo 93, inciso 11 da Constituição Brasileira. E o que você tem ali? Ele diz o seguinte:
que quando um tribunal contar com mais de 25 membros, sabe quantos membros tem o TJ do Rio? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? 210, olha só, nós temos 210 o quê? Desembargadores. Eram 180, no último concurso já eram 190, agora foi para 210 desembargadores. O juiz, gente, quando ele chega no tribunal, juiz, todo mundo aqui tem noção do que é um juiz, né? Juiz de direito, é o carinha que bate o martelo, né? Que tá lá nas varas, julgando os processos, certo? Só que aqui na justiça brasileira, e isso inclusive é uma garantia, tá lá na Constituição, o brasileiro que não ficar satisfeito com a resposta da justiça, esse brasileiro pode pedir uma revisão. Então o brasileiro que não fica satisfeito com a sentença de um juiz, ele pode pedir um recurso. Essa semana que passou, 3 semanas atrás, um juiz aqui do JEC deu uma sentença no meu processo, prescrição, por 1 dia. Aí eu, excelência, contou errado. Contou errado. Entrei com pedido de reconsideração, ele nem quis saber. Recorri para a turma recursal, né, para o tribunal, e aí a turma recursal me deu por unanimidade, anulou a sentença do juiz. Tá vendo? Não preciso aceitar o que o juiz faz. Quando o juiz erra, ele errou a contagem do prazo, ele errou, e aí eu posso recorrer, eu tenho para isso a segunda instância do Poder Judiciário, que aqui no estado do Rio de Janeiro é representada pelo Tribunal de Justiça, que conta com quantos desembargadores? 210. Então, o juiz, quando ele chega lá no tribunal, porque quem chega no tribunal, gente, são aqueles juízes que hoje trabalham nas varas. Aqueles juízes que trabalham nas varas, que dão as sentenças, ao longo do tempo, né, eles vão evoluindo na carreira, se promovendo, enfim, eles chegam a desembargador, tá? Então, quando ele chega desembargador, ele vai trabalhar no TJ, então ele não vai julgar mais processos, ele vai julgar o quê? Recursos, né? Então o TJ é o nosso órgão de segunda instância, e ele não só julga os recursos, ele também tem a missão de administrar todo o poder judiciário do Estado. Então, o Tribunal de Justiça, ele não só tem a missão de julgar, mas ele tem a missão de administrar. Então, ele toma decisões judiciais, mas também toma decisões administrativas, tá? E aí o tribunal é composto por quantas cabeças? 210 pessoas, desembargadores. Imagina 210 desembargadores dando opinião se vai ter concurso para o TJ ou não vai ter concurso para técnico do TJ. Se vai criar mais um cargo de juiz ou não vai criar mais um cargo de juiz. Se vamos aumentar a despesa, se vamos reformar o Fórum de Mesquita ou não vamos reformar o Fórum de Mesquita. Imagina 210 pessoas falando. Isso dá certo, gente? Não dá certo. Então, por isso, já prevendo que isso ia dar ruim, a Constituição brasileira, lá no artigo 93, inciso 11, fala: nos tribunais com mais de quantos? 25. Nos tribunais com mais de 25 julgadores, será criado um órgão, o quê? Especial.
Esse órgão especial terá no mínimo 11 membros e no máximo 25 membros. E esse órgão especial é que vai se reunir para tomar as decisões representando a totalidade que nós chamamos de tribunal pleno. Então, quando os 210 se reúnem, você está diante do tribunal pleno. Quando os 11 a 25 se reúnem, você está diante do órgão especial. Mas tanto um quanto o outro é o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, ele pode se reunir através do seu pleno, ou ele pode se reunir através do seu órgão especial. E a decisão desse órgão especial, ela vai valer como se fosse dos 210. E esse órgão especial, ele vai ter tanto funções judiciais quanto funções administrativas, típicas e atípicas. Qual é a função típica da justiça? Julgar, mas a função também, a justiça também tem função atípica, que é administrar. Então, o poder judiciário, né, ele, através do TJ, ele julga, e daí basicamente ele julga recursos, mas também tem exceções, depois mais na frente eu vou explicar. Mas basicamente o Tribunal de Justiça revisa as decisões dos juízes e ele também toma decisões administrativas do tipo fazer uma resolução para definir um código de ética para os servidores do Poder Judiciário do Estado. Aqui a pergunta, gente: resolução é lei? Resolução é uma lei? Não. Resolução é um ato administrativo, no caso de caráter normativo, porque ele vai estabelecer uma normatização, ele vai estabelecer regras de comando geral aplicáveis tanto no âmbito interno quanto no âmbito, muitas vezes até externo, mas sempre regulamentando o que diz uma lei, tudo com base numa lei, mas não é uma lei, é uma resolução, é um ato administrativo, nesse caso de que órgão do TJ? Do órgão especial. Ah, quantos membros tem o órgão especial do TJ Rio? O que tu acha? Ele se aproxima do 11 ou do 25? 25. Ele tem o máximo. O órgão especial do TJ Rio, ele tem o número máximo. Qual? 25. Então, o que diz o artigo 93, inciso 11 da Constituição? Nossa, será que é o 11? Fiquei numa dúvida. É o 11? Alguém revisou por mim? Yes? Show de bola. Ainda tô bem. Artigo 93, inciso 11 da Constituição. Nos tribunais com mais de 25 membros, poderá ser criado um órgão chamado órgão especial, com funções judicantes e administrativas, que vai exercer funções por delegação do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal Pleno, tanto função jurisdicional quanto função administrativa. E esse órgão especial terá no mínimo 11, no máximo 25 membros. Já te dei uma questão de prova do direito constitucional. Tá? Isso é muito comum cair nas questões de direito constitucional. Qual é o fundamento e a composição definida constitucionalmente para um órgão especial de um tribunal? Ele pode ser criado quando o número de desembargadores, quando o número de membros do tribunal superar a 25. Terá no mínimo, no máximo 25, no mínimo 11, no máximo 25 membros. E o que ele faz? Ele exerce por delegação do Tribunal Pleno funções administrativas e funções jurisdicionais.
para evitar que esses 210 candanga aqui se reúnam e se percam lá nas discussões. Pode baixar uma ordem sobre o especial? Não é que ele manda nele. Até porque a pergunta dele é boa, vou falar para a galera de casa. A pergunta do colega é: os 210 podem mandar no órgão especial? Não, porque na verdade eles são um. Eles são um. Esse órgão especial representa esse, tá? O que acontece é assim, existe uma divisão de atribuições. O tribunal pleno, ele tem atribuições que só ele pode desempenhar. Por exemplo, as eleições para presidente do TJ, eleições para vice-presidente. Essa eleição, quem tem que se reunir? O tribunal pleno. Isso é uma função privativa, é reservada à plenária. Ela não pode ser delegada. Ela é uma função indelegável, entendeu? Agora, o tribunal pleno delega para esse aqui. E daí, quando esse decide, é como se fosse ele. Entendeu? É lógico que o presidente do TJ, ele pode, em situações... né? Ele pode chamar todo mundo e dizer, gente, tá acontecendo um caos e tal, uma situação calamitosa. Então, como é que é a escolha do órgão especial? A previsão é constitucional. Quem está com o 93, inciso 11 aberto? Alguém? Me ajuda? Leia, minha linda. Os tribunais com número superior a 25 julgadores poderá ser constituído um órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para exercício das atribuições administrativas, jurisdicionais, delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Show de bola. Então, provendo-se, a palavra prover, sempre que tu encontra a palavra prover no direito administrativo, no direito constitucional, no estatuto, é sempre no sentido de preencher vagas, né? Então, provendo-se essas, no caso do Rio são 25, provendo-se essas vagas, metade por antiguidade e metade por eleição. Metade por antiguidade e metade por eleição. Então, quem compõe o órgão especial? Metade. Professora, metade de 25. Já deu ruim aqui. Como é que vamos repartir uma pessoa ao meio, né? Vai ficar 13 e 12, né? Aí, a parte antiga é a parte maior, me perdoa, a parte maior é a parte dos mais antigos. Então eles pegam os desembargadores mais antigos, não é o mais velho, é o mais antigo, é diferente, não é o mais idoso, é o que tem mais tempo como desembargador. E a outra parte é uma parte eleita, que daí vão se reunir esses 210 e aí vai ter uma eleição, tá? Representação de mulher. É conforme mérito feminino mesmo. Vai na luta, mulherada. Né? Vai buscar. Normal. Não tem cota. Não tem. Eles fazem parte dos 25. Sim. Dentre esses 25, você sempre tem a direção do tribunal. Quem é a direção do tribunal? O cabeção, presidente do TJ. O bonito tem 3 vices e um corregedor. E esses 210 tem 2 regras. Os 210, no caso, aqui tem uma regrinha. Vamos lá. Me ajuda a matemática agora. 210 dividido por 5. 4 vezes 5, 20, sobra 1. Quanto aqui? 42. Gente, deu muito. Ah, mas é isso mesmo. Metade de 42. 21. Ai, obrigada, gente. 21. Tá, conseguimos. Bom,
Aí eu vou para outro artigo da Constituição super importante que cai na prova. Anota ele. Artigo 94 agora. Artigo 94 da Constituição. CF, Constituição a gente coloca um CF ou CRFB, CF é mais fácil, né? Então bora lá. Artigo 94 da Constituição, ele diz assim, ó, 1/5 dos tribunais. Bom, eu já sei quanto tem o nosso. Quanto tem o nosso? 210. 1/5 dos tribunais deverá ser composto por membros do Ministério Público e por advogados paritariamente, escolhidos a partir de uma lista sextupla organizada pelas respectivas entidades. Qual é a entidade dos advogados? OAB Rio de Janeiro, que a gente está falando do Rio, né? OAB Rio de Janeiro. Qual é a entidade dos membros do Ministério Público? O Ministério Público Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A gente está falando do TJ Rio. Então é Tribunal de Justiça do Estado. Então dentro desse Tribunal de Justiça do Estado não vai ter só juiz. Vai ter também, qual proporção? 1/5 de advogados e membros do Ministério Público. Para quem não tem noção, membro do Ministério Público são os promotores, procuradores de justiça, os fiscais da lei, né? Essa galerinha faz parte desse grupo aqui. Por quê, gente? Porque a Constituição, ela não quer que o tribunal seja aquela panelinha de juiz. A Constituição, ela quer que o tribunal seja multifacetário, que ele tenha muitas faces, as faces do direito. As faces do direito. Quais são as faces do direito? Você tem o juiz que julga, você tem o advogado que está ali para defender os interesses do autor e do réu, e você tem o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Então a Constituição Federal, ela quer que o tribunal tenha um pouquinho de cada um, que não tenha só juiz. O tribunal, ele tem que ter um pouco da experiência de cada operador do direito. Não só juiz, mas advogado, membro do Ministério Público. Por exemplo, eu posso ser do tribunal. Eu sou uma advogada. Fiz concurso para juiz na vida? Não. Sou juíza? Não. Mas eu posso ser uma desembargadora. Só falta alguns pequenos detalhes. Do tipo, ser indicada pela OAB numa lista sextupla. Para isso, eu tenho que ter 10 anos de atividade profissional como advogada. A filha do Fux já é desembargadora, a filha do Marco Aurélio também já é desembargadora. Para quem não sabe, são ministros do STF. Abafa, garoto. Tu que me fez falar isso. Então, mas enfim, nem conheço as meninas. É aquela coisa, né? São filhas do rei, aí parece que não podem, né, chegar lá, talvez sejam super capacitadas e tal. É que a gente tem essa mania, né, de às vezes até desconfiar, estão lá, né, são filhas do Fux. Mas enfim, tá lá, já tem tempo, inclusive. Então, mas enfim, é por indicação, tá, gente? Aí, o que eu preciso? 10 anos na advocacia, eu preciso ter conduta ilibada, notório saber jurídico. Quem vai fazer essa avaliação é a OAB. A OAB, então, ela abre um edital. Senhores advogados do Rio de Janeiro, estão abertas as inscrições para o 5º Constitucional. Aí os advogados vão lá, dão o nome, aí a OAB se reúne lá, os cabeças da OAB, e escolhem 6 advogados.
Esses 6 nomes vão para o tribunal. O tribunal então se reúne, tira 3 e fica uma lista tríplice. Aí a lista tríplice vai para onde? Para o para o governador. Aí o governador olha para a carinha dos 3, escolhe um, e aí esse é o novo desembargador do Tribunal de Justiça. Já entra vitalício. Toma posse, já entra vitalício. Já o concursado, o juiz, né? Ele tem que passar por um estágio de 2 anos. Esse lá no tribunal, esse advogado que entra sem concurso, por indicação, ele entra vitalício, né? Assim, não tem prova. Assim, o Ministério Público vai indicar 6 promotores, procuradores, eles têm que ter 10 anos na carreira, 10 anos concursados lá no MP. O MP indica 6 nomes, os nomezinhos vai para o tribunal, fica com 3. A lista tríplice vai para o governador e escolhe o novo desembargador que veio do Ministério Público. E assim os 42 já estão lá, tá, gente? Tem 42 dos 210, 21 vieram da OAB e 21 vieram do MP. É a minoria. E o restante vem da carreira mesmo, carreira de juiz. A gente não pode esquecer que a função é de julgar, a função de julgar é de um juiz, mas a Constituição, ela quis que tivesse um temperinho, sabe? Que tivesse um pouco a visão de outros segmentos do direito, e por isso que ela admite o advogado ingressar no tribunal sem concurso e o membro do Ministério Público ingressar sem concurso. Esses tempos, há muitos anos atrás, uma amiga do meu marido chegou e disse assim: nossa, conheci um cara maravilhoso, Raquel, super gente boa, olha, tu ia adorar ele, estudioso. Ele está estudando para o concurso de desembargador do TJ. Tá estranho isso, né? Porque não tem concurso para desembargador do TJ, né? De que maneira você entra para desembargador? Ou é pela carreira, quer dizer, o concurso foi para juiz, lá, substituto, e promoveu, chegou já meio velhinho lá no tribunal, né? Ou pela indicação do 5º Constitucional. Então, se cair na tua prova, qual é a regra do 5º Constitucional? O que ela diz? 1/5 de um tribunal deverá ser composto por, quem são as pessoinhas? Advogados e membros do Ministério Público, escolhidos a partir de uma lista sêxtupla, organizada pela respectiva entidade, ou OAB para o advogado, ou MP do Estado para o membro do MP. E esta lista sêxtupla vai para o tribunal. O tribunal descarta 3 nomes e fica com 3, vira uma lista tríplice. A lista tríplice vai para o governador, que escolherá o novo representante do Tribunal de Justiça. Tudo bem, galera? Do advogado que se exige 10 anos de atividade profissional, notório saber jurídico e conduta ilibada, indicado em lista sêxtupla, organizada pela OAB. E do membro do MP, o que se exige? 10 anos de carreira dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 10 anos de carreira e indicação da entidade do Ministério Público em lista sêxtupla. Vai para o tribunal, enxuga para tríplice, vai para o GOV escolhe cada uma, tá? Cada sêxtupla, a sêxtupla da OAB vira uma tríplice, que vai para o GOV, ele escolhe o que veio da OAB. E a lista sêxtupla do MP vai para o tribunal, vira tríplice, e aí vai para o GOV escolher quem veio do MP. No caso, o tribunal, ele analisa os nomes e escolhe. Queimado.
entendeu? Não tem sabatina. Algumas nomeações exigem sabatina, né? No Senado, principalmente lá no Senado tem muita sabatina dos ministros, os indicados a ministro do STF, o indicado a PGR, né? Eles passam por sabatinas no Senado. Aqui não, no âmbito do Estado não, tá? O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio passa por sabatina na Alerj. Tem alguns carguinhos sim, mas esse aqui em particular não, tá? Bom, entenderam a regra do quinto? Legalzinho, né, gente? Então, dos 210 desembargadores, você sabe que um tantinho deles, quanto? 42, né? Eles não eram juízes antes de serem desembargadores, eles eram advogados, eram membros do Ministério Público e daí entraram no tribunal e hoje são desembargadores iguaizinhos aos outros, tá? Eles podem virar presidente do TJ, eles são iguais, depois que entrando, tá? Aí eles são iguais aos outros, ok? Bom, mas voltando, este tribunal, com 210 desembargadores, é muito confuso ele se reunir para tomar decisões, então a grande parte, principalmente das atribuições administrativas, na verdade, quem desempenha é o tal do órgão especial, que segundo a nossa Constituição, só pode ser criado quando o tal do tribunal tiver pelo menos 25 membros. E ele vai ter qual composição mínima? 11. Qual composição máxima? 25. Metade deles são os mais antigos e a outra metade são eleitos. Eleitos pelo próprio, é um dos momentos que os 210 se reúnem, né? Para eleger a parte eleita do órgão especial. Aí esse órgão especial vai tomar as decisões administrativas do Poder Judiciário, gente. Vai aprovar o orçamento da Justiça, né? Vai aprovar a proposta orçamentária da Justiça. Na verdade, quem aprova o orçamento é a Alerj, mas antes de enviar para a Alerj, o documento é aprovado internamente pelo órgão especial. Os projetos de lei do Judiciário que vão para a Alerj passam pela aprovação do órgão especial. As decisões, se vai ter ou não concurso, né? Isso tudo, todas as questões importantes administrativas vão passar pelo tal do órgão especial. E lá em 2023, o órgão especial, o tribunal, né, ele resolveu então criar um código de ética. Ficaram com ciúmes da corregedoria. Porque a corregedoria, que é um outro órgão de dentro do TJ, que a corregedoria, gente, o judiciário do Estado, ele é dividido em dois, tá? O judiciário, ele é dividido, tem uma divisão. Tem a primeira instância, fala a palavra instância. Instância. E tem a segunda instância. Você pode substituir por justiça de primeiro grau, justiça de segundo grau, é a mesma coisa. Primeiro grau, enxerguem, são todos os fóruns. Você sabe o que é um fórum, né? É lá onde resolve os processos, onde o juiz bate o martelo e diz quem tem o direito. Isso é primeira instância. Primeira instância visualiza o estado inteiro com todos os fóruns. Fórum de Mesquita, Fórum de Nova Iguaçu, Fórum de Japeri, Fórum da Capital, Fórum de Macaé, Fórum de Cabo Frio. Imagina todos os fóruns do estado. Isso tudo é primeira instância. A primeira instância da justiça, gente, ela é administrada mais de perto por uma figura chamada Corregedor Geral da Justiça, tá? Já a segunda instância, onde fica a segunda instância, gente? Fica lá na capital,
lá no Palácio da Justiça. Não tem aquele prédio marrom? Aquele prédio marrom ali na Praça 15, um prédio grande, marrom. Assim, gente, pro lado da frente dele é a comarca da capital. É a primeira instância. É mais ou menos onde ficam as varas e tal. Mais ou menos do quarto andar para riba, para cima, você já tem a parte da estrutura administrativa do tribunal. Aquele prédio é meio ele é usado pelos dois, assim. Mas ali, até o quarto andar, você tem as varas da capital. Quem trabalha nas varas? O juiz. Se é juiz, é primeira instância. A partir do quarto andar ali, começa a estrutura administrativa do tribunal, segunda instância. Estrutura administrativa e também as câmaras. Juiz trabalha em vara. Lembra a vara do juiz. A vara do juiz. Juiz tem vara, a vara do juiz. O desembargador trabalha numa câmara. E o juiz trabalha numa vara. O juiz julga processo. E o desembargador julga recurso. O processo cai na vara. O recurso cai numa câmara. O processo é julgado por e na Câmara o recurso é julgado por um grupo de desembargador. O processo na segunda instância nunca é por um. Exceto se for uma decisão monocrática, que agora eles estão com essas palhaçadas. Mas assim, a princípio a Câmara, o processo na Câmara é apreciado por um grupo. Cada Câmara tem quantos candango? 5. Mas ela pode julgar com quantos? 3. Na verdade, tu só encontra 3. Porque assim, eles tiram férias, né? Férias, imagina, são tudo meio velhinho, artrite, artrose, ali o negócio né? Então, e eles ficam agarrados até que idade? Que idade eles largam? 75 anos, entendeu? Então, o negócio... Aí, apesar da Câmara ter 5, eles julgam com 3, já está suficiente 3. Aí sempre tem o relator, o presidente, o relator e o revisor. Presidente, relator, revisor. E aí eles julgam, a revisão é sempre colegiada. Né? Por exemplo, o meu processinho, olha, eu fiquei com uma raiva daquela juíza. Ela, cara, contou o prazo errado da prescrição. Tipo, eu entrei dia 31, ela disse que prescreveu dia 30. Caraca, aí eu contei, tá errada a contagem. Vou recorrer. O meu recurso foi julgado por 3. Então são 3 pessoas que revisam, né? Isso é direito, não esqueça, de todo brasileiro. Revisão das decisões. Como chama esse princípio? O princípio que eu tenho o direito de que minha decisão seja revista na justiça. Também serve. Gostei, garoto, tu é inteligente. Princípio da recorribilidade. Que chique isso. Mas é também muito conhecido. Princípio do duplo grau de... duplo, né? Nós temos 2 graus de jurisdição. Então, não esqueçam, vara, juiz, sentença. Processo, vara, juiz, sentença. Processo tramita numa vara conduzida por um juiz que dá uma sentença. No tribunal, o desembargador atua numa câmara, a decisão é colegiada, ele revisa uma sentença, então ele está julgando um recurso e a decisão que ele dá se chama acórdão. A decisão da justiça na primeira instância, sentença. A decisão da justiça no tribunal, acórdão. Isso se é uma decisão judicial. Se é uma decisão administrativa, se é um ato administrativo, aí pode ser a portaria da nomeação do aprovado no
concurso. Se é um ato, pode ser um ato administrativo de exoneração do fulano porque foi reprovado no estágio probatório. Pode ser uma portaria de concessão de licença médica da servidora tal. Pode ser uma resolução que aprova o código de ética do servidor, né? Então, isso são atos administrativos. Agora, quando o órgão especial se reúne para julgar um processo, aí o órgão especial vai dar um acórdão. Lembra que o artigo 93, inciso 6 da Constituição, diz que o órgão especial é criado para desempenhar por delegação do Tribunal Pleno funções administrativas e judicantes. Quando ele dá uma função judicante, faz uma função judicante, ele profere um acórdão, tá? Então o tribunal, ele julga sempre em grupo. O grupo pode ser maior, tipo 25 carinha, pode ser menor, tipo numa câmara, né? Aí depende do que cai numa câmara, do que cai no órgão especial. Por exemplo, no órgão especial, na maioria das vezes, não vai um recurso. O órgão especial, gente, ele se reúne para julgar coisas mais importantes. Os recursos, eles caem aonde? Nas câmaras. Lembra das câmaras? Onde ficam os desembargadores lá, espalhados. O órgão especial, gente, ele se reúne mais para julgar, função judicante, julgar coisas mais importantes ou pessoas mais importantes. Seria um STFzinho, mas não chama assim, tá? É porque tem pessoas muito importantes que são julgadas no STF, né? E tem pessoas não tão importantes que são julgadas em tribunais menores, né? Mas tem pessoas que são mais importantes do que nós aqui, meros mortais. Então, bora lá. A Raquel mata alguém. Eu, maluca, matei alguém. Eu vou para onde? Eu vou ser julgada onde? Na primeira instância. Eu vou cair num órgão. Seria... Que matéria é essa, gente? Matar alguém. É penal, né? É penal. Mas matar alguém é um crime qualquer? Não. É um crime que choca a sociedade. E daí, por esse motivo, se eu matei alguém com dolo, eu vou para o famoso tribunal do júri. O tribunal do júri, apesar do nome tribunal, ele é um órgão de primeira instância, tá? Não confundir tribunal do júri com tribunal de justiça. O tribunal do júri, gente, é como se fosse uma vara criminal, tá? É como se fosse isso. É um órgão de primeira instância. Mas como o tipo de crime choca a sociedade, aí a Constituição, quem inventou isso de novo foi quem? A Constituição. Ah, é um crime que choca a sociedade? Então eu vou dar o direito à sociedade de te julgar. Quais são os crimes que a Constituição Federal considera que são tão chocantes que ela joga no colo da própria sociedade, do próprio povo para julgar? Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Primeiro, o que é dolo? Vontade e intenção. O que é culpa? Ai, foi sem querer. Não teve intenção, mas foi negligente, foi imprudente, tá? Então aqui eu tô falando de crime doloso. Doloso é aquele que tu tem intenção. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio. Infanticídio é um crime que só a mãe pratica
num estado que a gente fala que ela está num estado puerperal. É aquele estado que só um psiquiatra vai saber dizer que momento que foi aquele, tá? Normalmente é logo depois do parto, a mulher fica transtornada, e não é à toa, tá? Não é à toa, mas assim, algumas mulheres, elas têm sim um transtorno depois do parto, e algumas assim levam até a morte do filho ali, tá? E aí só um laudo psiquiátrico é que vai poder dar esse momento ali, e esse crime é próprio da mãe. Se o pai pegar o recém-nascido e matar, ele pratica um homicídio, tá? Agora, a mãe, se ela matar o seu filho, mas ela tem que estar nessa situação, nesse estado que eles chamam puerperal. Aí ela pratica o infanticídio, que é um crime diferente do homicídio, tá? Depois tem o aborto provocado, né? Tanto o médico quanto a mulher que faz o aborto, né? Ela vai para o tribunal do júri, tá? Aqui no Brasil vai para o júri. Muita gente nem assim, nossa, né? Se assusta. O aborto. E o outro crime é participação no suicídio de alguém. Nas modalidades. Nas maneiras, né, de instigar, induzir se mata, você não passa em concurso nunca, se mata. Isso é induzir. Instigar é quando a pessoa já quer se matar, aí tu vai lá e joga mais umas lenhas na fogueira, né? Ainda tá. E o auxílio direto. O auxílio direto é assim, gente, ó, tá aqui o banquinho, tá? Eu amarrei a forca bem firme, tá? Ó, fica aí. No 3, eu conto 1, 2, no 3 tu salta, tá? Agora, cuidado, se eu empurrar o banquinho, eu tô praticando o quê? Homicídio, tá? A participação no suicídio é quando você ajuda, doida, né? Ali ajudando a pessoa a tirar a própria vida. Isso tudo vai para o júri. Quais são os 4 crimes? Só 4. Homicídio, infanticídio, aborto, participação no suicídio. Por que eu falo tanto do júri com vocês? Porque o tribunal do júri só tem na justiça estadual. E é 50% da matéria do processo penal. Então, se você já quiser se antecipar e estudar processo penal, já começa a estudar que órgão? Tribunal do Júri. Já estuda como é que ele é aqui no Brasil. O artigo 5º da Constituição, ele fala que ele é norteado por 3 princípios. O Tribunal do Júri tem o sigilo das votações. A gente gosta de filme americano, e lá nos filmes americanos, você já deve ter assistido, eles botam os jurados, lá nos Estados Unidos tem muito júri, e lá é júri para muita coisa, não é só como aqui no Brasil para 4 crimes, lá é júri para um monte de coisa. E lá eles enfiam os jurados numa sala, não sei se você já assistiu esses filmes, aí eles ficam batendo papo lá, né? Conversando sobre o crime, o que tu acha, o que tu acha, o que tu achou, mas isso, mas aquilo, aquele outro. E eles saem da sala quando eles chegam num consenso lá, numa maioria, né? Numa maioria entre eles lá. No Brasil não é assim. No Brasil é o princípio do sigilo da votação. Os jurados, eles são incomunicáveis, tá? Eles não trocam figurinhas, cada um julga de acordo com a sua percepção, sem trocar figura com os outros. Isso é motivo até para anulação de um júri, essa coisa de trocar figurinha entre os jurados. Não pode, tá? Então, qual é um dos princípios do júri? Sigilo da votação. Tá? Os jurados, gente, como é que funciona isso? Eu falei que o réu é julgado pelo povo, né?
E é de fato. Eles convocam 21 pessoas, e dessas 21 pessoas, é por sorteio, o juiz seleciona 7, tá? E aí você pode ver, 7 é um número ímpar. Cada um vota, e aí a maioria dos votos é que vai absolver ou condenar. E o jurado, gente, ele se restringe a dizer: condeno, absolvo. Condeno, absolvo. Eu não faço mais nada. Na minha percepção, diante de tudo que eu assisti no júri, eu vou condenar ou absolver. Eu vou calcular a pena do cara? Eu vou dizer quanto de cadeia ele vai pegar? Não, isso tudo, aí tem o juiz de direito, presidente do júri, que vai calcular a pena, tudo isso. Porque o jurado, ele só simplesmente condena ou absolve, tá? Outro princípio, soberania do veredito. Lembra do princípio do duplo grau? No júri não tem. Todo poder emana do povo. A decisão do povo é soberana. Aprendam isso, brasileiros. A decisão do povo é soberana. Ela não cabe recurso. Se o júri condenou, o cara tá condenado. Se o júri absolveu, o cara tá absolvido. Não tem recurso. Não tem. Olha que poder, né? Agora, detalhe. Ah, professora, não cabe recurso nenhum. Não cabe recurso para mudar a decisão do júri. Qual foi a decisão do júri? Condenou? Está condenado. Absolveu? Está absolvido. Não cabe recurso para mudar isso. Agora, cabe recurso para alegar que um jurado foi comprado, para alegar que não foi respeitado algum rito do processo. Aí eles protestam por um novo júri. O que se consegue no recurso é anular o júri e fazer um novo júri. Isso tu consegue através de um recurso, mas você não consegue mudar a decisão. Eu quero mudar. O júri condenou, eu quero absolver. Tu não consegue. Você consegue anular aquele júri, um novo júri. Tem que ser um júri de novo, tá? Ou você consegue questionar no recurso a parte do juiz. Qual foi a parte do juiz? O cálculo da pena. O cálculo da pena. Aí tu consegue questionar, aumentar a pena, diminuir a pena, aí cabe recurso, mas não consegue mudar a decisão dos jurados. Compreenderam isso? Como chama esse princípio? Soberania dos vereditos do júri. Em todo processo, seja administrativo ou judicial, você tem garantido a ampla defesa, contraditório e ampla defesa. O que é contraditório? É saber do que você está sendo acusado, para daí poder se defender, ampla defesa, por todos os meios admitidos no direito. Gente, no júri, não é só ampla defesa. No júri é plenitude da defesa. É mais. Por quê? Vocês acham fácil ser julgado pelo povo? O que é melhor? Ser julgado pelo povo ou por um técnico do direito? O que é melhor? Ser julgado pela lei ou pelo povo? Pela lei, gente, é bem melhor. A lei te dá garantias, a lei, assim, né, protege a dignidade da pessoa humana, a lei te dá uma série de, né, o povo vai pegar aquele carinha que, vocês viram no Instagram, o cara que deu 60 socos? Bota esse homem num júri com 7 mulheres ou 5 mulheres. Acabou. Né?
Então, assim, o povo, ele tá, principalmente assim, quando é um povo que está bastante desamparado, quando é um povo que está revoltado com a criminalidade. Então, você ser julgado pela emoção é diferente de ser julgado pela técnica. Por isso que no júri não é só ampla defesa, é plenitude. Vou te dar um exemplo do que acontece no júri agora para vocês. Olha só. No júri tem juiz? Tem. Juiz está lá. É o juiz de direito, presidente do júri. Ele julga o réu? Não. Quem julga são os 7 jurados. Mas ele está aqui para manter a ordem, para conduzir a sentença e no final, se ele for condenado, para calcular a pena, certo? Esse é o papel do juiz aqui. Só que o juiz está vendo que o advogado do réu é tecnicamente assim muito fraco. Que o advogado não está fazendo uma defesa suficiente. O que o juiz pode fazer? Para tudo. Réu, vamos constituir a defensoria pública para te defender, tá? Porque eu estou avaliando aqui, você está sem defesa técnica suficiente. Ele para os trabalhos e ele vai marcar um novo júri, vai fazer todo o trabalho de novo, porque ele entendeu que o réu está sem defesa suficiente. Isso é uma coisa que só se faz no tribunal do júri. Outra coisa, pode constituir outro advogado, com certeza, pode constituir outro advogado. É só aquela situação do juiz sentir, nossa, esse réu está ferrado. Então, o juiz ele não pode permitir também que o réu, né, não tenha chance, sabe? Ele precisa de uma defesa digna. É a altura da situação que ele está enfrentando, tá? E ele vai justificar isso tudo para poder parar o julgamento e é difícil acontecer, tá, gente? Eu só estou pontuando situação. Outra situação. O réu pode olhar para os jurados. Caraca, eu espanquei aquela moça. Provavelmente ele vai tentativa de homicídio. E a tentativa vai para o júri também. Eu estou falando do negócio sem julgar, tá, gente? Mas só pelas imagens assim. Se eu fosse membro do MP, eu já colocaria ali uma tentativa de homicídio doloso e vai para júri, né? Aí o réu tá lá no júri. Calhou de sortear 7 mulheres. O que ele faz? Tira 3. Ele pode tirar quantas? Pode tirar. Ou às vezes eu tô assim, gente, esse aqui não me olhou. O olhar dele, nosso yin yang, não, eu quero que tire ele. Tipo assim, sem explicação, entendeu? Nos Estados Unidos isso é tão assim que eles chegam a ter assim escritórios que investigam quem são os jurados, o perfil de cada jurado, justamente já para tirar os caras que não tem aquele perfil que a gente quer, né? Então você pode recusar, o réu pode recusar 3 e a outra parte também, que é o Ministério Público, que é o autor da ação, pode recusar 3, tá bom? Então, gente, é um exemplo. Nossa. Tem mais 3? Isso. Aí ele recusa, aí eles sorteiam outras pessoas. Isso já ajuda um pouquinho. Isso tudo tem relação com o princípio da plenitude da defesa. Então, lembrem-se, tribunal do júri, apesar do nome tribunal, é órgão de primeira instância e não cabe o quê? Recurso da decisão do júri, só da decisão do júri, do jurado, tá? Soberania dos seus vereditos. Pois bem,
Aí eu te dei uma palhinha, assim. Isso tudo, gente, eu não fugi da matéria. Eu fugi um pouco da matéria de hoje, né? Mas eu não fugi da matéria. Isso tudo a gente vai estudar em detalhes lá na Lei de Organização Judiciária, tá? Então você vai aprender como funciona a justiça. Vai ser bem bacana. Eu adoro. É uma das matérias que eu mais gosto de dar aula. Mas, enfim, eu vou entrar, então, no nosso Código de Ética. Você já teve uma noção de quem é o órgão especial, assim, nesse momento? Poxa, eu já entendi, professor, é um órgão super importante. Aqui no TJ Rio, ele é composto por 25 desembargadores e ele edita uma resolução, que é um ato administrativo, no caso aqui, número 15, de que ano? 2023, é matéria nova, porque o último concurso foi 2021, tá? E com certeza estará no teu conteúdo programático. Aí vem, resolução 15 de 2023. Vai. O Tribunal de Justiça do Rio tem um órgão especial. Várias câmaras, mas um órgão especial, tá? Sempre um. Aí bora lá. Essa resolução 15 aprova o Código de Ética de quem? Do servidor e do colaborador do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Primeira pergunta, entrou juiz aqui? Não. Entrou desembargador aqui? Não, tá? Então, vamos lá. O órgão especial do Tribunal de Justiça, no exercício das suas funções legais e regimentais, tendo em vista o que decidiu numa sessão de 31 de julho, processo número tal, considerando que compete ao TJ dispor sobre padrões de conduta a serem observados por todos os servidores e colaboradores, considerando que todos os servidores e colaboradores devem observar conduta ética e lisura na função pública, considerando que o programa de compliance, que no programa de compliance está previsto nos objetivos estratégicos do tribunal, essa questão, né, da ética, considerando, e de ter um código de ética, considerando a necessidade de orientar e normatizar os padrões de conduta dos servidores e colaboradores que integram a justiça, o órgão especial resolveu, através de uma resolução número 15 em 2023, no artigo 1º, resolveu fazer o quê? Aprovar um código de ética. Um código de ética conforme texto anexo. Aí onde é que fica o código? No anexo desta resolução. Lá você vai encontrar o código, no anexo, tá? Artigo 2º. O código de ética tem por objetivos. Isso é interessante para uma questão de prova. Quais são os objetivos do Código de Ética do servidor e colaborador do Judiciário? Estabelecer princípios éticos e normas de conduta para servidores e colaboradores. Assegurar o alinhamento das ações dos seus servidores e colaboradores com a missão institucional do Poder Judiciário, né? Alinhar a ação com a missão, alinhar a prática com a teoria, né? E resguardar a imagem do Poder Judiciário e resguardar a reputação dos seus servidores e colaboradores. É por isso que eles fizeram o Código de Ética, para definir princípios éticos, normas de conduta para o servidor se guiar, né? Para garantir que as ações elas se encaixem com a missão do Poder Judiciário, para resguardar a imagem da justiça e a reputação dos seus servidores. É por isso que eles redigiram este Código de Ética. Porque saber o que é certo todo mundo sabe. Mas muitas vezes alegam que, eu não sabia. Pois você não pode dizer que não sabia porque está escrito. Infelizmente, ainda mais no Brasil,
Às vezes as coisas só acontecem se está escrito e olhe lá, né? Então, para tirar daquela ideia da subjetividade, muitas vezes você tem que jogar no papel e dar aquela materialidade para poder cobrar mais as coisas depois. Bom, e aí acabou a resolução, é isso mesmo, ela só aprovou o código de ética e disse por quê? Com aqueles objetivos. Show? Agora, depois do break de 15 minutinhos, eu vou entrar no código de ética, que tem 20 artigos, que você vai ter toda a paciência do mundo para me ouvir, e a gente vai ler só uma vez antes da tua prova, talvez reler mais uma vez antes da prova, e deu! E já será o suficiente. Tá bem? E aí você já marca no teu conteúdo programático. Visto, check.